Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Deus ele é tão bom que ele nos deu, ele criou um caminho, uma oportunidade de fazer morada no homem. Ele criou uma forma de vir habitar em nós. E a maneira pelo qual o Senhor habita no homem é a maneira e segundo Ele é. Deus não habita fisicamente. Deus não habita emocionalmente. Você nunca vai julgar a habitação de Deus na sua vida com base no que você sente. Porque existem pessoas que uma semana ele sente que Deus está habitando nele, outra semana ele acha que Deus está muito longe. Tudo baseado no que está sentindo. Então coloque algo no teu coração. Não foi você que trouxe Deus para habitar em você, mas foi Deus que decidiu habitar na sua vida. Nesse caso, não é de você para Deus, é de Deus para com você. Não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito. Ele fez essa aliança, ele fez esse compromisso, ele deu essa palavra de que iria enviar o seu Espírito. Então, quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Então, Deus na criação se manifestou como Pai Criador. Lá na cruz, Deus se manifesta como Filho Consumador da nossa fé. E em Pentecostes, a partir dali, ele se manifesta como Espírito Santo, Consolador das nossas vidas. Não existem três deuses. Existe um Deus que se manifesta de três formas diferentes. Como Pai na criação, como Filho na consumação, como Espírito na consolação. Então entenda, queridos, que o Espírito Santo foi uma promessa de Jesus. O Espírito Santo é uma promessa e essa promessa se cumpriu. Ela não irá se cumprir, ela se cumpriu no dia de Pentecostes. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. E a partir dali nós passamos a ser morada dele. Dentro disso, queridos, o Senhor coloca e nos dá, pensa comigo, irmãos, quando você lê a palavra em Gênesis, você vê os homens construindo uma torre. E o propósito da construção daquela torre era chegar até o céu. Era a Torre de Babel. E o propósito, eles começaram a construir. De repente, o Senhor viu aquilo, olhou, irmãos, e diz a palavra de Deus que o Senhor confundiu a linguagem deles. Ali em Babel, foram distribuídas as línguas naturais. Então, um recebeu a língua de uma nação, de outra nação, de outra nação, de outra nação. Houve uma confusão e eles não conseguiam se entender. E os grupos se formaram e cada um partiu para uma direção na terra. Ali foi dado o inglês, o português, o francês, o castelhano e assim por diante. Na Torre de Babel, as línguas humanas foram distribuídas. Mas enquanto eles tinham uma única linguagem, eles mantinham um propósito, construir aquela torre. Mas no dia de Pentecostes, irmãos, o que o Senhor fez? Ele fez, irmãos, ele deu no dia de Pentecostes uma linguagem sobrenatural para o homem, para que o homem encontrasse o propósito de Deus, não para que o homem cumprisse o seu propósito humano e pessoal. Então, todas as vezes que nós oramos no Espírito, e orar no Espírito, irmãos,
A oração em outras línguas nada mais é do que o dom que caracteriza o selo do Espírito Santo na tua vida. Não pense que o Espírito Santo habita na tua vida apenas quando você é batizado, selado e fala em línguas. O Espírito Santo habita na tua vida a partir do momento em que você recebe Jesus como Senhor e Salvador. O dom de línguas é apenas liberar o Espírito Santo dentro de você. Pastor, o que é o dom de línguas? É a liberação do Espírito Santo dentro de mim. E quando eu começo a orar em outras línguas, eu vou unindo o meu propósito com o propósito do Pai, o propósito do meu Pai com o meu propósito. Todas as vezes que você se entrega a essa linguagem, às vezes você fica pensando qual a vontade de Deus para minha vida, qual a vontade de Deus para os meus caminhos, qual a vontade de Deus para mim, o que Deus quer de mim. Queridos, às vezes você não sabe, mas eu quero te dizer, Deus quer plantar a vontade dele dentro do seu interior. Deus quer revelar o que já está na sua vida. Deus quer fazer conhecido para a sua mente natural aquilo que já é conhecido para o seu espírito, para a sua nova natureza. Então a sua nova natureza já sabe, o seu espírito sabe, queridos, entenda, o seu espírito humano, ele ele sabe, ele pode, ele conhece as verdades de Deus, porque veio do próprio Deus. Quando o Senhor nos deu esse dom sobrenatural, nada mais foi do que um dom que pudesse unir o espírito do homem com o espírito de Deus através de uma linguagem. Orar em outras línguas é unir o espírito do homem com o espírito de Deus através de uma linguagem. Para quê, pastor? Para que você tenha edificação espiritual, para que você tenha edificação de fé. Não é simplesmente um momento de oração que manifesta uma emoção, é uma linguagem espiritual que edifica, que constrói a habitação de Deus dentro de você. Pastor, como que eu conheço os meus dons e o meu chamado? Una a sua linguagem, essa linguagem espiritual, porque vai se tornar mais claro, vai ser potencializado dentro de você. E daqui a pouco, queridos, à medida que você vai orando, meditando na palavra, orando em outras línguas, talvez você é uma pessoa muito ativista, talvez você é uma pessoa que corre de um lado, corre para o outro lado, talvez você é aquela pessoa que faz tudo. Queridos, deixa eu te dar uma palavra. Se você começar a orar em outras línguas, o Espírito Santo, ele irá te conduzir para o centro do teu chamado. E você fará apenas aquilo que você foi chamado para fazer. Deixa eu te dizer algo. Você não receberá galardão por fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Pastor, mas eu tenho que fazer porque tem necessidades, alguma coisa tem que ser feita. Querido, entenda, o galardão está quando você descobre o seu chamado, o seu propósito e cumpre ele. Orar em outras línguas te ajudará, te conduzirá, te levará, querido, ao centro do teu propósito. Orar em línguas te conduzirá. Olha só que tremendo. Ouça isso. Orar em línguas te conduzirá ao centro do teu propósito. Orar em outras línguas te conduzirá, querido, à sua paternidade espiritual. Pastor, o que é isso? Aquela pessoa que servirá de fundamento espiritual para guiá-lo pelo Espírito Santo ao seu chamado e ao seu ministério. Orar em outras línguas trará a você revelação de coisas, irmãos. Orar em línguas é como se fosse um download do Espírito. É o Senhor formatando a princípio a sua mente natural, ou seja, todos aqueles pensamentos e raízes naturais que te governavam. Quando você começa a orar em outras línguas, o Espírito Santo formata aquilo que governava suas atitudes segundo a carne e transfere uma programação nova para dentro de você.
Vou dizer de novo, orar no Espírito é receber a formatação de tudo aquilo que foi plantado na minha mente natural pela carne corrompida e a transferência das verdades espirituais para dentro de mim. Ou seja, à medida que você está orando no Espírito, orando no Espírito, orando no Espírito, hora após hora, orando no Espírito, o que Deus está fazendo? Transferindo o programa espiritual, transferindo a palavra, transferindo a verdade. Você não está sentindo, porque essa linguagem de oração não é da alma, você não vai sentir. Você não está vendo às vezes alguma coisa, porque essa linguagem de oração ela não é carnal, o inimigo não tem acesso, mas você está recebendo o Espírito de Deus, está transferindo para o seu espírito humano as verdades que ele tem para cada área da sua vida. Orar no Espírito é receber transferências espirituais para que eu ande na verdade. Orar no Espírito é receber transferências espirituais para que eu ande na verdade da palavra. Então, queridos, talvez você pense, pastor, se eu começar a orar no Espírito, os meus problemas da minha vida vão acabar. Deus vai mudar a circunstância. Primeiro passo, irmãos, quando você ora no Espírito, o que Deus vai fazer não é mudar a circunstância, o que Deus vai fazer é mudar você por dentro. Por quê, pastor? Eu queria que Deus resolvesse os meus problemas. Querido, entenda uma coisa, Deus não é mágico, Deus é construtor. Ele não quer fazer uma mágica e mudar de uma hora para outra a tua vida, os seus problemas, se ele não muda a sua vida. Porque se a sua vida não mudar, não adianta mudar os problemas, daqui 30 dias você vai estar com todos eles novamente. Porque o que atrai muitas vezes os problemas, irmãos, é o que nós somos por dentro. Então o propósito da oração no Espírito, a princípio, você é avivado, você é despertado, você se alegra. Aleluia, mas vai chegar o momento que essa mesma linguagem de oração que te desperta, te aviva, te alegra, ela vai mexer com você por dentro, vai moldar você por dentro. Então entenda, muitas vezes você vai orar e vai dizer, mas eu estou orando no Espírito, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estou me entregando a essa linguagem sobrenatural, mas parece que os problemas não estão mudando, porém você por dentro é outra pessoa. Querido, entenda, tem situações que Deus tá usando para te levar a orar. Aquilo não vai te matar. Aquilo não vai, irmãos, trazer consequências. Tem situações que Deus só está permitindo por um tempo para que você mergulhe nele. Por quê, pastor? Porque nós somos extremamente desobedientes. Nós não vamos, muitas vezes, irmãos, por amor e gratidão. Então é como se Deus permitisse, tocasse apenas a pontinha do seu dedo. E quando ele toca a pontinha do dedo, ele permite, ele vem e fala, aí nós vamos e nos rendemos. Ele vem e diz, filho, eu só estou permitindo isso porque eu quero mudar você por dentro. E aí você vai sendo edificado, porque dentro de você está sendo construído algo. A Bíblia diz que nós somos edifícios do Senhor. Olha só, irmãos, em Gênesis, os homens queriam construir uma torre para chegar aos céus. Hoje, se você se entregar à oração no Espírito, essa torre, esse edifício é construído no seu espírito. E o propósito deles era chegar até os céus. Quando você ora em outras línguas, o céu chega até você. Orar no Espírito é trazer o céu para dentro de você. É uma linguagem celestial, é uma linguagem sobrenatural. Por que os lábios? Por que falar? Por que língua? Porque aquele que utiliza a sua língua comerá do seu fruto. Se você quer colher frutos espirituais, alimentar de frutos espirituais, dê a sua língua para o Espírito Santo. E fica ali orando, hora após hora. Fica ali se entregando, talvez dirigindo o teu carro, falando com o Senhor. Fica lá, caminhando no seu quarto. Queridos, talvez a carne vai gemer para tirar você desse lugar de oração.
Talvez não, ela vai gemer. Sua alma vai gritar por dentro. Por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Mas você tá lá orando, se entregando ao Espírito e a alma gritando. Talvez você vai olhar para as pessoas e vai ver todo mundo passando na sua frente, passando na sua frente. Gente, mas olha só, tá acontecendo na vida de todo mundo e Deus vai falar com você. Fica aqui orando no Espírito. Fica aqui orando no Espírito. Deus, mas tá todo mundo fazendo, todo mundo ativo, todo mundo se envolvendo. E Deus vai falar, eu quero você aqui orando no Espírito. Porque o que eu estou construindo na tua vida te lançará numa velocidade tão grande. Te lançará à frente de muitos. Mas agora é hora de aquietar-se e deixar eu construir no teu espírito verdades que serão importantíssimas lá na frente. Então, queridos, orar no Espírito aquietará a tua alma. Orar no Espírito deixará e permitirá que a tua alma se aquiete. Orar no Espírito fará com que o Espírito Santo venha interceder por você e tirar essa ansiedade. Querido, se você se entregar ao Espírito Santo por meio dessa linguagem de oração, essa ansiedade vai embora. Se você orar no Espírito Santo por meio dessa linguagem sobrenatural, esse medo vai embora. Se você orar no Espírito Santo por meio dessa linguagem sobrenatural, essa angústia vai embora. Se você orar no Espírito Santo por meio dessa linguagem sobrenatural, todos os traumas da sua alma, experiências ruins que traumatizaram, que geraram pensamentos, que trouxeram amarguras para dentro de você, isso vai sair. Por que, pastor, que sai? Porque o Espírito Santo, ele não trabalha na consequência, ele trabalha na causa. Ele sabe o porquê que isso está aí. Então deixa ele orar por você, deixe ele interceder por você, deixe ele fazer em você. A questão é que a gente quer entender, irmãos, as coisas, mas eu quero te dizer, se você quiser se mover no sobrenatural, tem coisas que você não precisa entender, tem coisas que você precisa simplesmente crer. E se a Bíblia diz que quem ora no Espírito edifica a si mesmo, é porque edifica. É porque edifica. Se a Bíblia diz que ele vai queimar toda a palha, é porque vai queimar. Pastor, o que é queimar a palha? Fala das obras das nossas mãos que não resistem ao fogo. Queridos, tudo que nós fazemos, tudo que chega nas nossas mãos, tudo que nós estamos construindo vai passar pelo fogo. Vai passar. O que é passar pelo fogo, pastor? Tudo que nós fazemos será provado. Quando vem a tempestade, quando vem o fogo, quando vem a crise, quando vem a luta, se não permaneceu, meu irmão, é porque era palha. Mas se permaneceu é porque era obra de ouro e pedras preciosas que resiste ao fogo. O que o Senhor quer fazer, irmãos, dentro de nós é construir uma fé por meio dessa linguagem de oração. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que o Senhor quer fazer é isso, construir um nível de fé tão poderoso no nosso interior que resistirá às mais altas temperaturas. Você vai orando no Espírito, a tua fé vai sendo construída, teu espírito vai sendo robustecido, fortalecido, os teus músculos espirituais vão sendo construídos. De repente vem uma tempestade, vem uma luta, vem uma situação, vem uma crise, mas você está tão fortalecido na fé, pela edificação do teu espírito por meio dessa linguagem sobrenatural, que as mais altas temperaturas não podem queimar o que Deus construiu dentro de você. Nós estamos falando da oração em línguas. E eu quero te dizer, se você, querido, orar em outras línguas, tira um tempo por dia para isso.
Talvez 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, de forma disciplinada. Talvez você diz, eu vou orar 1 hora todos os dias, daqui 30 dias você me manda uma mensagem e fala para mim como é que vai estar a sua vida. Escreve 30 dias orando em línguas 1 hora por dia. Daqui 30 dias você dá uma olhada e veja quem é a pessoa de hoje, quem é a pessoa de 30 dias atrás. Faça isso. Faça isso, querido. Tudo que é palha será queimado, mas tudo que é ouro vai ser refinado. Orar em línguas é permitir que as impurezas saiam da nossa alma e que sejamos completamente transformados por meio da intercessão do Espírito Santo.